Oi, sexto ano. Nós vamos hoje estar introduzindo um conteúdo novo, que é o Ocidente Clássico. Quem quiser acompanhar, capítulo 7 do nosso módulo 2, página 310. Nós vamos começando a falar, assim, o que é a cultura clássica, né? Então, essa antiguidade clássica, o que foi isso? Foi o período que durou mais de 1000 anos, da história da Europa, e aí as civilizações gregas e romanas se destacaram, né? Houve um grande destaque pelo conjunto de conhecimentos. A civilização grega, no século V e IV a.C., teve um grande desenvolvimento nas áreas, né? Quais? Matemática, física, geografia, arquitetura, pintura, escultura, literatura, teatro, filosofia e a história, tá? A civilização romana também se destacou, né? Pelo eficiente sistema de leis, pela sua organização militar, a arquitetura e a engenharia. E aí, em 146 a.C., os romanos conquistaram territórios gregos. E foi justamente nesse período que houve a incorporação de vários elementos da cultura no território. Então, um complementou o outro, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês uma construção da civilização grega e aqui da civilização romana. Se a gente observar, assim, algumas coisas se parecem. O uso de grandes colunas, coluna aqui, construções bem grandes, bem altas, que vai chamar bastante a atenção das pessoas, né? A cultura clássica na atualidade. Então, a cultura clássica se tornou a base da cultura ocidental, tá? E até hoje, às vezes, a gente encontra algumas coisas lá daquela época, né? Então, o que teve? Então, a arquitetura, a escultura, a pintura, eles trouxeram bastante características na questão da simetria, da harmonia e da proporção, tá? Isso foi uma característica bem grande no ramo das artes, certo? Então, eu coloquei... E aí, eles também gostavam a gente pode perceber isso no formato das construções e quando a representação do corpo humano, a questão de bastante detalhes, né? A riqueza de detalhes nas esculturas era muito grande, certo? E esse estilo acabou influenciando muitos artistas do Renascimento Europeu, lá no século XV, tá? E que a gente pode ver essas influências até hoje em algumas localizações, tá bom? No ramo da política, houve a questão dos debates de ideias entre os cidadãos, e aí tinha uma grande importância para os gregos e para os romanos, essa questão do debate, né? Porque eles acreditavam que era conversando que podia melhorar a vida na cidade ou no país, tá? Os esportes. Nos esportes, a gente destaca a questão dos Jogos Olímpicos, que inicialmente eram 13 competições, tá? Corridas, salto, lutas e disputa com cavalos. Somente depois de muito tempo que veio os Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, tá? Que aí introduziram mais modalidades até o que a gente conhece hoje, tá bom? A mitologia grega e romana. Se fala muito a respeito das crenças, né? E essas crenças, assim, em grande maioria, estão ligadas à religiosidade, né? A questão das religiões, crenças religiosas, tanto dos gregos quanto dos romanos. E aí tem uma curiosidade, né? Que o livro até citou a questão da palavra do mês de março, a palavra março. É uma homenagem a Marte,
que era o deus da guerra, tá bom? E aí aqui fica uma sugestão. Quem já assistiu o filme Troia, seria interessante quem quiser assistir, lógico, com o papai e a mamãe, porque tem algumas cenas que as pessoas aparecem um pouco nuas, tem guerras, então tem muita luta. Então, assim, se o papai e a mamãe achar interessante vocês assistirem, é um filme que mostra muito essa questão das lutas, da escultura, das construções, tá? Da época. Quem quiser, inclusive tem toda a questão da história. Ops, foi. Tem toda a questão da história relativa ao cavalo de Troia, né? Que foi um presente, entre aspas, que foi dado às pessoas, né? Então, quem quiser assistir, tá bom? Inclusive, o filme Troia, ele teve essa guerra de Troia, né? Inicialmente ela foi escrita por um poeta, por Homero. Aí depois vieram várias versões do livro, até chegar ao filme mais recente, Troia, de 2004, tá? Então, quem tiver curiosidade, o papai e a mamãe autorizar a assistir, seria bem legal, tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito do alfabeto grego. O alfabeto grego, ele foi criado lá no século 7 a.C. E aí, ele foi adaptado do fenício e definido em 24 letras, tá? Dentre elas, vogais e consoantes, tá bom? E aí, para ser assim, para ficar mais fácil, né, de aprender e de representar, os sons das letras. Então, o alfabeto grego também foi incorporado aos romanos e aos indianos, tá? E um detalhe, ele serviu também de criação para outro alfabeto, cirílico, perdão, que é o alfabeto usado pelos russos, tá? Então, esse aqui é o alfabeto grego. Então, ó, alfa, beta, e aí os outros eu não sei. Isso aqui é o zeta, xi, pi, tá? Esse é o alfabeto grego. A literatura grega. Então, foi através da escrita que a literatura conseguiu se desenvolver com os poetas, os narradores, escritores, dramaturgos e filósofos, cada um deles produzindo a sua obra. Então, na poesia, em destaque tem o Homero, que é esse primeiro moço aqui, ó, esse bonitinho de barba, Hesíodo e a Safo, que é essa poetisa, tá? Então, no livro cita quais poemas que eles escreveram, quais as obras, tá bom? Então, no teatro, nós temos o Sófocles e Eurípides. As narrativas históricas ficaram na função, né, de Tucídides e o Platão, tá bom? A mitologia grega. Então, quando a gente fala de mitologia grega, a gente relembra o quê? Mitos, histórias, contos, né? E esses mitos, essas histórias buscavam sempre explicar a origem dos deuses, da terra, dos elementos da natureza, tá? E aí essas histórias também podem ser interpretadas como sendo uma visão dos atos, dos valores e características também dos homens e de mulheres, tá certo? Os gregos, eles eram politeístas, tá? Quer dizer o quê? Eles acreditavam em vários deuses, tá bom? Eles acreditavam que as divindades, né, gregas eram consideradas imortais, mas eles também tinham algumas características humanas, como, por exemplo, as emoções. A raiva, o rancor, o ciúme, a alegria e a vingança, tá? E aí, segundo as narrativas mitológicas, né, os principais deuses e deusas
eles moravam lá no Monte Olimpo, tá? Que é a montanha mais alta da Grécia. Eu até pesquisei esse monte aqui, ó, é o Monte Olimpo, tá bom? No livro, ele cita vários deuses, né? Zeus, Hera, Atena, Apolo, Afrodite, Ares, Poseidon, Deméter, Artemis, Dionísio, Hermes e Hades, tá? Então, o livro cita todos esses deuses, tá bom? A filosofia grega. Então, eles eram considerados, né, os filósofos naquela época, eles eram considerados amigos da sabedoria, né, eram os filósofos. E o que eles faziam? Eles buscavam explicar a natureza, o mundo, o ser humano, por meio do pensamento racional e do conhecimento direto, tá? Também tinha questão da nova prática social, que é o respeito, o valor das pessoas e as suas ideias. Eles queriam que isso acontecesse, né? Que as ideias de cada um fossem respeitadas por todas as pessoas, independente de quem fosse. E aí nós temos aqui os 4 filósofos gregos, assim, com maiores destaques, né? Então, nós temos o primeiro deles, é o Tales, que é esse aqui. Ele nasceu lá no final do século VII a.C., na cidade de Mileto. É um dos mais antigos filósofos e ele evitou a interpretação mitológica do mundo e buscou compreender as causas dos eventos cotidianos por meio da reflexão e da observação da natureza. Então, agora eu tenho o Sócrates, que é esse outro moço aqui, ó, bem bonitinho. Ele nasceu em Atenas, tá? Em 469 a.C. Atualmente é um dos principais filósofos da Grécia Antiga e ele pensava muito sobre a questão da ética, da moral e da política. E aí ele criou um método de perguntas e respostas para chegar ao esclarecimento, assim, de questões, né? Dessas questões principalmente. Então, esse moço aqui é o Platão. Platão nasceu em 428 a.C., também em Atenas. Foi o principal aluno de Sócrates, tá? E o criador da Academia de Atenas. Para ele, o conhecimento verdadeiro estaria no mundo das ideias, e as mais importantes delas seriam as ideias do bem, tá? Então, a bondade, fazer coisas boas às pessoas. E por último, Aristóteles. Aristóteles nasceu em Estagira, em 384 a.C. Foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, né? Que foi um grande imperador. E aí ele costumava, assim, refletir sobre vários temas do conhecimento, sobre vários campos, tá? Entre eles a lógica, ética, política, poesia, drama, biologia e zoologia, tá? Então esses foram os 4 pensadores gregos, os 4 filósofos. Então, o latim. O latim, a língua latim surgiu no século 8 a.C., na região do Lácio, na Península Itálica, tá? No século II, ela se tornou a língua oficial do Império Romano, tá bom? E aí, com isso, veio junto com isso também, né? As conquistas militares e a questão do domínio cultural, tá certo? Porque os romanos, eles tinham esse domínio cultural sobre os povos dominados, né? Eles expandiam a cultura deles, tá bom? E aí, isso contribuiu para que o Império Romano cada vez se expandisse mais, tá bom? Teve também o surgimento das línguas neolatinas, que
se tornou o alfabeto mais utilizado no mundo, tá? E foi justamente da mistura dessas línguas, dos povos europeus com o latim, que veio essa língua neolatina, tá? Então foi a mistura do português, do galego, do espanhol, do catalão, do italiano, do francês e do romeno, que juntaram-se todas e formaram essas línguas neolatinas. Mas o latim ainda é falado até hoje, tá? É a língua oficial é o idioma, né, oficial do Vaticano, porque é o país sede da Igreja Católica, tá? Então o latim ainda é falado sim. E outra informação bem importante, o alfabeto latino é o mais utilizado no mundo, tá? O direito romano é uma das manifestações, tá, da cultura romana são justamente as leis. Porque o direito foi uma das maiores criações da civilização romana, tá? Então, isso começou em 450 antes de Cristo, tá? Que foi quando os romanos eles começaram a criar um código escrito e ficou conhecido como a Lei das 12 Tábuas, tá? Que são leis assim muito importantes e que continuam vigorando, mesmo com algumas alterações, né? Continuaram vigorando por mais de 1000 anos em todo o Império Romano, tá? E aí, mesmo assim, com o fim do Império Romano no Ocidente, no ano de 476, tá? Não conseguiu extinguir essa lei das 12 tábuas, tá? E o Justiniano, que era o governante do Império Romano do Oriente, né? Em 527, criou uma comissão para que os estudiosos de direito se reunissem e organizassem todas essas leis romanas, criando assim um código, né, que ficou chamado de Corpus Juris Civilis, tá? E aí esse, que é a compilação do direito civil, serviu como base para a criação de sistemas de leis em muitos países, inclusive o nosso, tá? E aí tem alguns princípios que são bem interessantes. Então, o primeiro dele é: ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, tá? Então, eu posso pensar o que eu quiser e que eu não vou ser punida. Ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. O encargo da prova fica com aquele que afirma e não com aquele que nega. Então, se, por exemplo, a famosa história, quem acusa tem que provar. Então, se eu acuso alguém de ter pego algo meu, né, de ter roubado algo que me pertence, eu tenho que provar que aquela pessoa fez aquilo. E não quem está sendo acusado tem que provar, tá? Então, a prova fica com aquele que afirma. Então, se eu acuso alguém, eu tenho que provar. Não é verdade? Então é isso, meninos. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, que vocês tenham entendido. Me desculpem pelo barulhinho da minha cadela, que estava lá fora latindo, tá? Mas não teve como eu parar a aula para poder ir lá brigar com ela, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.